Meus amigos, estou de volta. Leandro, canal Inteligência Racional. Muito obrigado pela sua presença. Não esqueça do seu comentário, não esqueça do seu like. Bora reagir a um vídeo, na verdade, a uma notícia. Através deste vídeo, eu vou fazer alguns comentários. O mundo foi surpreendido com a notícia que foi divulgada há 2 dias, no dia 17 de novembro deste ano de 2024. Os Estados Unidos autoriza a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance contra a Rússia. Isso aqui significa o quê, Leandro? Significa que estamos num período, assim, extremamente delicado para o advento da aí já famigerada Terceira Guerra Mundial. Os principais analistas, pessoal aí de geopolítica, já vem falando sobre isso há muito tempo e em nenhum outro período, desde quando começou a guerra da Ucrânia, com a Ucrânia, né, da Rússia contra a Ucrânia, lá em fevereiro de 2022, até hoje, não estivemos num período assim tão delicado para que esse conflito ele se escale, tendo repercussão no mundo inteiro. Agora a coisa é muito séria, por quê? O presidente russo Vladimir Putin ele havia dito que se armas norte-americanas, esses mísseis de longo alcance que seriam fornecidos pelos Estados Unidos para a Ucrânia, para ela atacar a Rússia. E o Putin já havia dito que se isso acontecesse, ele iria entender, ele iria interpretar o recado como os Estados Unidos entrando na guerra, tá. E isso é uma resposta, segundo o Biden, né, os assessores dele e tal, os porta-vozes, ah, isso é uma resposta, eh, da união da Rússia com a Coreia do Norte, que fez um envio de aproximadamente 100.000 homens, 100.000 soldados para entrar na guerra aí contra a Ucrânia. Então vamos assistir um pouquinho de um vídeo aqui, tem 1 minuto, para a gente entender um pouquinho e eu falo mais uma coisinha que tá aqui, que eu separei para vocês. Então vamos lá. O presidente americano Joe Biden autorizou a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance dos Estados Unidos contra alvos militares na Rússia. A informação foi dada à AFP por um alto funcionário em Washington, horas após um grande bombardeio russo contra a rede elétrica ucraniana. A fonte, que falou sob condição de anonimato, confirmou informações do The New York Times e do The Washington Post de que esta decisão foi tomada em resposta ao envio de tropas norte-coreanas para ajudar Moscou na guerra contra a Ucrânia. Horas antes, um bombardeio russo de grande escala às infraestruturas. Deixa eu falar uma coisa aqui, já que eu estou reagindo a este vídeo. Espera aí, unicamente o motivo do envio de tropas norte-coreanas para a Ucrânia justifica o presidente Biden? O Biden ainda é presidente até janeiro do ano que vem, convém lembrar, né? Estados Unidos, Donald Trump ganhou as eleições aí há alguns dias, mas ele só assume em janeiro. Então, por hora, Biden ainda é o presidente norte-americano e ele autorizou essa situação aqui muito delicada. Mas é uma pergunta, né? Eu não sou nenhum analista de geopolítica, tá? Sou curioso, gosto de estar por dentro dessas informações e aqui é um espaço que a gente pode debater esse assunto também. Então, será que apenas essa motivação, o envio de tropas norte-coreanas para ajudar a Rússia na Ucrânia, justifica uma decisão tão sensível quanto essa aqui? Para você ter ideia da seriedade que é isso, olha, por alguns dias, ou ainda neste ano de 2024, que praticamente já acabou, né, pô, 19 de novembro, hoje o ano praticamente já acabou. Mas ainda no finalzinho deste ano, podemos ter o início de uma terceira guerra mundial. Tomara que não, né, as minhas orações é que não, que haja paz no mundo, mas pelo andar da carruagem, a coisa tá delicada. Energéticas da Ucrânia causou mortes e obrigou o país a anunciar cortes de energia para esta segunda-feira. A medida ocorre em um momento em que o temido inverno se aproxima nas regiões da Europa afetadas pela guerra. O E é isso, né, infelizmente, é isso aqui, ó, sofrimento. Civis que não tem nada a ver com a situação acabam sendo vitimados, né. Eh, porque é assim, a guerra a princípio o objetivo é atingir alvos militares. Só que
O percurso de um míssil, de um projétil, pode atingir um hospital, pode atingir uma escola, pode atingir um bairro, um condomínio ali de casas ou prédios e vai atingir as pessoas. Fora que, ainda que o material bélico não atinja as pessoas, é guerra contra uma nação. Toda guerra é uma é uma ação política. Guerra é uma política forçada, para quem não sabe, tá. Quando todas as medidas diplomáticas, quando a conversa, o diálogo falha, a guerra é uma medida política forçada. Uma nação tenta, atingir os seus objetivos contra uma outra nação através da política, mas uma política violenta. Guerra é um ato político. Você está entendendo? É um ato de força, vamos ganhar pela força, é uma política através da força. E é o que a Rússia quer fazer com a Ucrânia, anexando territórios, ou seja, tomando de fato pedaços da Ucrânia e considerando russo, vai diminuir o território ucraniano, e o interessante é que é só aqueles pedaços mais prósperos da Ucrânia, tá. A Rússia não quer pedaços pobres, ela quer pedaços ricos. Então tem sido uma guerra também expansionista, uma guerra para aumentar o poderio e a influência regional da Rússia. Como econômica também, já que pegando áreas ricas da Ucrânia, passando a ser da Rússia, vai trazer mais riquezas para a Rússia. Então, o choro desta mulher aqui é o símbolo, isso aqui é a imagem da guerra, dela e de tantas outras imagens que circularam, tantas pessoas que sofreram, homens, mulheres, crianças, idosos. É, é, a guerra é isso aqui, ó. É é é o pior exemplo da raça humana, é uma coisa que faz você, assim, ter vergonha de pertencer à raça humana. Isso aqui é a guerra. Seja o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, seja a guerra dentro do nosso próprio país. O Brasil está em guerra, se você acha que nós estamos em paz, né, todas em cada esquina aí das nossas cidades, toda hora rola um assalto, uma troca de tiro, uma mulher é atacada, uma família é atacada, isso é uma guerra civil. E que às vezes não nos sensibilizamos pela nossa guerra nacional, tá? Que o Estado, infelizmente, não consegue resolver o problema da segurança pública como um todo, da violência, estamos em guerra também. E quantas mulheres choram aqui no Brasil, que perdem seus maridos, seus filhos? Quantos maridos choram porque perdem suas esposas, suas filhas? Então, qual o futuro da raça humana? Nós estamos vivendo um dos momentos mais violentos da história da moderna, tá? É um dos momentos mais violentos. E se isso não parar, haverá ainda muito derramar de lágrimas aí pelo mundo, infelizmente. O bombardeio russo gerou neste domingo uma onda de condenações internacionais contra o governo do presidente Vladimir Putin por ter atingido civis e as instalações de energia do país. Então, o vídeo já está terminando e as minhas considerações finais, tá? Bom, pessoal, é o seguinte. É uma terceira guerra mundial, tá? Para quem não sabe, guerra mundial não significa que ficam todas as nações do mundo guerreando ali propriamente dito. Mas por que que a guerra ela se torna mundial? Primeiro, envolve os Estados Unidos da América, envolve todo o continente americano, direta e indiretamente. Por exemplo, qual seria o papel do Brasil se rolasse uma terceira guerra mundial? O Brasil iria enviar tropas para o campo de batalha? Mas muito dificilmente o Brasil iria se envolver militarmente falando, tá? O Brasil tem uma posição geográfica muito privilegiada, ele está muito longe de tudo. Tudo para chegar no Brasil, seja por via aérea ou marítima, é muito distante, então o Brasil não estaria ali, no olho do furacão. Mas, economicamente, o Brasil, como várias nações do mundo, teriam prejuízos econômicos. Então o mundo inteiro, né. Se o mundo está em guerra, ou seja, as principais nações, aquela questão de compra e venda, importação, exportação, ela fica comprometida. Então guerra é ruim independente de um país estar ali trocando tiro ou não, ela é ruim. Então, envolveu os Estados Unidos, que segundo o presidente russo, armas americanas caindo em território russo
significa para ele o próprio Estados Unidos entrando em guerra, então os Estados Unidos entrou na guerra, a América toda está na guerra, tá? Só que os Estados Unidos, eles fazem parte da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar que envolve ali cerca de 30 países europeus e ainda os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos sofrendo algum tipo de ataque russo iria motivar países europeus a entrarem eh, na guerra contra a Rússia. Isso já é por si só uma guerra mundial, porque envolve as principais nações, tá? As engrenagens econômicas que fazem o mundo girar são essas nações. Então, envolveria a Ásia também, com certeza, né? Porque vamos colocar que a Rússia realmente declare guerra, guerra declarada contra os Estados Unidos. Qual seria o papel da China? Ela ficaria lá na dela, quietinha, sendo que a Ásia já entrou na guerra, porque a Coreia do Norte tá bem para cá, aqui, ó, por aqui. A Coreia do Norte, ela já está do lado da Rússia enviando tropas, então a Ásia já está diretamente envolvida, tá? Já tá. Então, qual seria o papel da China? Se a China entrar numa terceira guerra mundial ao lado da Rússia, seria uma força muito grande frente ao Ocidente, tá? Europa, Estados Unidos, Canadá e etc. Então, gente, o cenário é terrível. O cenário é de sim de uma terceira guerra mundial, dependendo do que vai acontecer daqui para frente. Porém, tem ainda a possibilidade do Putin entender, assim, que essa decisão do Biden, ela é muito forte. O Trump, ano que vem, ele pode manter essa decisão do Biden ou não, não sabemos, ele não falou nada ainda quanto a isso, e só vai falar de uma maneira mais precisa quando ele assumir a Casa Branca, ano que vem. Então o Trump pode, o Putin, presidente russo, ele pode dar uma recuada, entendendo que os Estados Unidos não vai afrouxar, e os Estados Unidos é muito poderoso militarmente falando, né? Muito não, ele é a nação número um do mundo, a mais poderosa militarmente. E a Rússia tentar encarar os Estados Unidos sozinha ou só com o auxílio da Coreia do Norte, que não é um país forte militarmente. Tem muito material humano lá, tem muito homem, tem muita ponta de lança para falecer no teatro europeu. A gente já sabe que essa ajuda da Coreia do Norte é tudo bucha de canhão, é ponta de lança. Mas eu não creio que a Rússia tá com essa marra toda de encarar os Estados Unidos assim, praticamente sozinha, sabendo que muitos aliados europeus, americanos também, como o Canadá, por exemplo, vai entrar ao lado dos Estados Unidos, tá. É bem bem certo disso acontecer se de fato rolar uma terceira guerra mundial. Então pessoal, peço desculpa se falei muito, o vídeo ficou grande, mas esse assunto aqui é bem interessante. Deixe sua opinião, deixe seu comentário, deixe seu feedback, daqui a pouco eu volto. Um grande abraço e tchau.